5 verdades que vão restaurar sua fé imediatamente. Você já sentiu sua fé fraquejar? Já esteve em situações em que orava, clamava, buscava, mas parecia não acreditar mais que algo poderia mudar? Já olhou para o futuro e só enxergou escuridão, como se todas as promessas tivessem se apagado? Talvez você tenha pensado: será que a minha fé morreu? Será que eu perdi o que um dia me sustentou? Essa é a realidade de muitos, mesmo daqueles que caminham há anos com Deus. A fé às vezes parece se desgastar no meio das lutas, e é nesse ponto que muitos desistem. Mas eu quero te dizer algo com toda convicção: a sua fé não morreu. Ela pode estar cansada, enfraquecida, sufocada pelo peso das circunstâncias, mas não está morta. E hoje você vai descobrir 5 verdades espirituais que têm o poder de restaurar sua fé imediatamente. Não amanhã, não daqui a um ano, mas agora, se você decidir abraçá-las de coração aberto. Essas verdades não são palavras bonitas ou frases motivacionais. São princípios eternos da palavra de Deus que reacendem a chama que o inimigo tentou apagar. Imagine uma brasa que parece apagada. Aos olhos de quem olha de fora, não há mais fogo. Mas quando alguém sopra suavemente, quando o vento toca, a brasa volta a arder e de repente uma chama nova surge. Assim é a fé dentro de você. Pode parecer pequena, frágil, quase invisível, mas basta o sopro da verdade de Deus para reacender. Hoje você vai receber esse sopro. Hoje você vai sentir de novo a chama se levantar no coração. Talvez você entre aqui carregando frustrações, promessas que parecem não ter se cumprido, sonhos que foram deixados de lado. Mas eu te digo, existem verdades que não mudam com o tempo, que não se abalam com as circunstâncias, que não perdem o poder. São essas verdades que vão restaurar a sua fé, e quando você sair deste vídeo, vai perceber que a mesma fé que um dia te moveu ainda está dentro de você, pronta para ser reativada. Hoje, você não vai apenas ouvir sobre fé, vai experimentar a restauração dela, porque essas verdades têm o poder de transformar sua vida agora. A verdade da presença inabalável de Deus. Uma das primeiras verdades que restauram nossa fé é a certeza da presença constante de Deus. Nada é tão poderoso quanto lembrar que Ele está conosco em todo o tempo, em qualquer circunstância, mesmo quando não sentimos absolutamente nada. A fé não se baseia em emoções, se baseia em uma realidade espiritual. O Deus que criou os céus e a terra prometeu que jamais nos deixaria. E se Ele disse isso, não importa como você se sinta, a presença dele continua sendo uma verdade inabalável. Quantas vezes já pensamos: se eu não sinto, talvez ele não esteja aqui. Mas a presença de Deus não depende daquilo que você sente, depende daquilo que ele disse. Josué 1:9 traz uma promessa clara: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa palavra não foi apenas para Josué, é para cada um de nós que decidimos andar com ele. Onde quer que você vá, Deus está com você. A metáfora perfeita é o sol. Mesmo quando as nuvens cobrem o céu, o sol não deixou de brilhar. A sua presença continua firme, mesmo que temporariamente os olhos não possam vê-lo. Assim é a presença de Deus. As nuvens das lutas, das dores, das dúvidas podem até encobrir a percepção da sua luz, mas a realidade é que ele nunca deixou de estar ali. Davi entendeu isso profundamente. No Salmo 23, ele declarou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Repare, ele não disse: eu sinto que estás comigo. Ele disse: tu estás comigo. O verbo não está condicionado à emoção, mas à convicção. Essa é a primeira verdade que precisa penetrar no seu coração. Você nunca esteve sozinho e nunca estará. Essa certeza é a base para restaurar sua fé, porque se Deus está presente, nada pode te destruir. A verdade da palavra que nunca falha. A segunda verdade que tem o poder de restaurar sua fé imediatamente é esta:
A palavra de Deus nunca falha. Tudo ao nosso redor pode mudar. Tudo pode ruir. Mas a palavra permanece. Pessoas prometem e não cumprem. Circunstâncias prometem estabilidade e desmoronam. Mas aquilo que o Senhor falou jamais voltará vazio. Isaías 55:11 declara: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isso significa que toda promessa de Deus já carrega em si mesma a força necessária para se cumprir. Não depende da sua força, nem da sua habilidade. Depende da fidelidade de quem falou. Jesus mostrou isso no deserto. O inimigo tentou enfraquecer sua fé com sugestões e mentiras, mas Jesus respondeu 3 vezes: Está escrito. Ele não discutiu, não argumentou com lógica humana, não entrou em pânico. Ele simplesmente trouxe à tona a palavra eterna. Essa é a chave para restaurar a fé. Lembrar-se do que está escrito, porque o que Deus disse é maior do que o que o inimigo sussurra. A fé é restaurada quando você volta a se expor à palavra. Romanos 10:17 afirma: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é mágica, é princípio. Quanto mais você se expõe à palavra, mais sua fé cresce. Quanto menos contato tem com ela, mais fraco você se sente. Se sua fé parece enfraquecida, o remédio é simples. Volte a ouvir, volte a ler, volte a meditar. Essa é a segunda verdade que restaura a fé imediatamente. A palavra de Deus não falha. Se Ele disse, vai se cumprir. Se Ele prometeu, vai acontecer. A verdade da graça que restaura o fraco. A terceira verdade que pode restaurar sua fé imediatamente é esta: a graça de Deus não abandona os fracos. Ela os restaura. Pedro é um exemplo vivo disso. Ele caminhou com Jesus, viu milagres, mas no momento mais crítico negou o Mestre 3 vezes. Aos olhos humanos, sua fé havia fracassado. Mas o olhar de Jesus e a graça dele restauraram Pedro e o levantaram para ser uma das maiores colunas da igreja. Paulo também declarou em 2 Coríntios 12:9: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A fé não nasce do orgulho humano, mas da dependência da graça. Você pode estar fraco hoje, se sentindo incapaz de continuar, mas é exatamente nesse lugar que a graça de Deus age. A graça não exige perfeição, ela oferece restauração. Quando você entende isso, sua fé volta a respirar, porque percebe que não depende apenas de você, mas dele. A verdade da vitória garantida em Cristo. A quarta verdade que restaura sua fé imediatamente é esta: em Cristo, a vitória já está garantida. João 16:33. É claro, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A cruz parecia derrota, mas foi o maior triunfo da história. Quando Jesus declarou, está consumado, ele decretou vitória eterna. O pecado foi vencido, a morte perdeu o poder, o inimigo foi derrotado. Paulo reforça em Romanos 8:37. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Não lutamos para conquistar vitória, lutamos porque já somos vitoriosos em Cristo. Essa verdade muda tudo. A fé é restaurada quando lembramos que não importa o tamanho da luta, o resultado final já está decidido. A vitória já é nossa. A verdade do futuro de esperança. A quinta verdade é esta: Deus já preparou um futuro de esperança para você. Jeremias 29:11 declara: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O presente pode ser duro, o passado pode ter deixado marcas, mas o amanhã já está escrito por Deus. Nenhuma noite dura para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando você se lembra disso, a fé é restaurada. Porque entende que a história não termina na dor, mas na esperança. Seu futuro não é definido pelas circunstâncias, mas pelo propósito eterno de Deus. Agora eu falo diretamente ao seu coração. Sua fé não morreu. Ela está sendo restaurada neste momento. O sopro do Espírito Santo está reacendendo a chama dentro de você. Deus não desistiu de você.
A graça está te alcançando. A promessa continua de pé. A presença continua firme. A vitória já foi decretada. E o futuro ainda é de esperança. Hoje é um marco na sua caminhada. Hoje é o dia em que você pode declarar: eu volto a acreditar, eu volto a confiar, eu volto a esperar. Essas 5 verdades não são teoria, são vida. Elas têm o poder de sustentar sua fé todos os dias. A presença inabalável, a palavra eterna, a graça restauradora, a vitória garantida e o futuro de esperança. Por isso, eu quero que você escreva agora nos comentários: minha fé está restaurada em Cristo. Essa não é apenas uma frase, é uma declaração espiritual. É você marcando no mundo físico e no mundo espiritual que a sua fé foi reacendida. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ter a fé restaurada. Se inscreva aqui no canal Sabedoria da Graça e ative o sininho, porque cada palavra que você ouvir pode ser exatamente a resposta que você aguardava. E lembre-se, a fé que parecia perdida agora é chama que ilumina o seu caminho. O que parecia apagado está vivo novamente. E o que parecia morto está renascendo dentro de você. Sua fé está restaurada em